Você terá de armazenar suprimentos. Evening, my precious friends. Ao ouvir a Deus e ver os seus milagres, você será transformado. Now, if God is with His people Agora, se Deus está com o seu povo and in His people, e dentro do seu povo, He cannot, Ele não pode. that person cannot help but do the same thing that God did. Essas pessoas não podem deixar de fazer a mesma coisa que Deus fez, Because it's not the person anymore, it's God in the man. porque não é mais a pessoa, é Deus no homem. If that man sins, then God's not in there. Se esse homem peca, então Deus não está ali. If he loves the world, then God's not in there. Se ele ama o mundo, então Deus não está ali. And we know that God has no dealings with sin. E sabemos que Deus não negocia com o pecado. Now, I give you a scripture for this just in a moment. Agora, vou lhes dar uma passagem bíblica para isso. Daqui a pouco, Jesus, when he was on earth, Jesus, quando estava na terra, he was asked the same question. foi perguntado sobre a mesma questão. They wanted to know, Eles queriam saber: you being a man and make yourself God. tu, sendo um homem, te fazes Deus? When he healed the man with the palsy, Quando curou o homem com paralisia, he said, thy sins be forgiven thee. disse: os teus pecados te são perdoados. He said, now wait a minute. Ele disse: espere um minuto. You being a man and forgive sins? Tu, sendo um homem, e perdoas pecados? He said that you might know Ele disse: para que vós possais saber that the Son of Man has power on earth to forgive sins, que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados or to heal, which is the easier. ou para curar. Qual é o mais fácil? Take up your bed and walk, Pegue a sua cama e ande. or say thy sins be forgiven you. Ou dizer: os teus pecados te são perdoados? And then he spoke to the man and he got up and walked away. E então ele falou com o homem, e ele se levantou e foi embora. And the Pharisees questioned him. E os fariseus o interrogaram. And Jesus said, if you don't believe me, E Jesus disse: se não credes em mim, believe the signs that I do. credes nos sinais que eu faço. See, Vejam, they were told that there'd be a prophet like Moses raised up. foi-lhes dito que haveria um profeta como Moisés, que se levantaria And he would be the Messiah. e que ele seria o Messias. And he said, if I do not do the works of my Father, E ele disse: se eu não faço as obras de meu Pai, then don't believe me. então não creais em mim. I'm wrong. Eu estarei errado. But if I do the works of my Father and you don't believe me, Mas se eu faço as obras de meu Pai e vocês não creem em mim, then believe the works. então creiam nas obras. What does the works do? O que as obras fazem? They tell you who I am. Elas dizem a vocês quem eu sou. They testify of me. Elas testificam de mim. They're my witness. Elas são minhas testemunhas, Not my credentials. não as minhas credenciais. I belong to the Presbyterian Church or the Pentecostal. Que eu pertenço à igreja presbiteriana ou pentecostal. I can show my fellowship card. Que eu posso mostrar meu cartão de membro. But the works that I do, Mas as obras que eu faço, the signs of God, the signs of the Messiah, os sinais de Deus, os sinais do Messias, they're the one that testify of me. eles são os tais que de mim testificam. Jesus said in St. John 14:12. Jesus disse em São João 14:12. If you're going to put the scripture down. Se você for anotar a escritura, St. John 14:12. São João 14:12. He that believeth on me, O tal que crê em mim, the works that I do, as obras que eu faço, shall he do also. ele deverá também fazer. Amen. Amém. What is it, brother? O que é isto, irmãos? If God be for us, where is his miracles? Se Deus é por nós, onde estão os seus milagres? If God be in us, what's the matter with us then? Se Deus está dentro de nós, o que há de errado conosco então? Something wrong somewhere. Há algo errado em algum lugar? Yes. Sim, Jesus said, Jesus disse: if you can't believe me what I say, se vocês não podem crer naquilo que eu digo, watch what testifies for me. observem aquilo que testifica de mim. For
For they're the one that gives witness of me. Pois eles são os tais que dão testemunho de mim. The Lord your God said, O Senhor, o vosso Deus, disse: there be a prophet rise up like Moses, haverá um profeta que se levantará como Moisés, and whosoever shall not hear this prophet e todo aquele que não ouvir este profeta will be cut off from amongst the people. será eliminado do meio do povo. The Messiah was to have a sign O following. Messias deveria ter um sinal que o seguiria. And if that sign of the Messiah don't follow me, said Jesus, E se este sinal do Messias não me seguir, disse Jesus, in so many words, em pouquíssimas palavras, then don't believe me. então não creiam em mim. But if the Messiah sign testifies of me, Mas se o sinal messiânico de mim testifica, then believe the sign. então creiam no sinal. Because if you think I'm wrong, Porque se vocês acham que eu estou errado, the sign is right. o sinal está certo, Because it's scriptural. porque ele é bíblico. Hallelujah. Aleluia! That's where Gideon wanted to get to. Era aí que Gideão queria chegar. That's where Gideon was standing. Ali era onde Gideão estava posicionado. Oh, if there be a God that's with us, Oh, se existe um Deus que está conosco, we want to see the sign that He is a God. nós queremos ver o sinal de que Ele é um Deus, That He is the same God because He'll do the same sign. de que Ele é o mesmo Deus, porque Ele fará os mesmos sinais. What did God do? O que Deus fez? Gideon said, wait, now I'll go get an offering. Gideão disse: espere, eu vou buscar algo, uma oferta. And he went out and killed a calf or a lamb. And he boiled it. E ele saiu e matou uma vaca ou um cordeiro e o cozinhou. He brought bread. And he brought the lamb and set it down. Ele trouxe pão e trouxe o cordeiro e os colocou no chão. The angel said, I'll wait here. E o anjo disse: eu vou esperar aqui. Prove all things. Faça prova de todas as coisas. Test it by the word. Teste aquilo através da palavra. And he said, I'll wait here maybe 2 or 3 hours. E ele disse: eu esperarei aqui, talvez por 2 ou 3 horas. Gideon come with the broth, and with the bread, and with the meat. Gideão veio com o caldo, o pão e a carne. And the angel E o anjo said, now you'll understand by this. disse: por meio disto, agora você vai entender. This will prove it. Isto vai provar. He poured the broth out upon the ground for a drink offering. Ele derramou o caldo no chão, como uma oferta derramada. And he took the bread and the meat and laid it on a rock E ele pegou o pão e a carne e os deitou sobre uma rocha where he was thrashing at. onde estava debulhando. And took the stick from his hand E pegou a vara de sua mão, like an old man, a staff, tal como um ancião com um cajado, and touched it. e tocou neles. And when he touched it, the smoke went out E quando ele tocou naquilo, a fumaça saiu. and the sacrifice was consumed. E o sacrifício foi consumido. What was it? O que foi aquilo? He took him back to the scripture to prove what he was. Ele o levou de volta às Escrituras para provar o que ele era. Same God that's with Elijah on Mount Carmel. O mesmo Deus que estava com Elias no Monte Carmelo. Same one I talked to this morning. O mesmo de quem falei esta manhã. When you lay your soul upon his brass altar of judgment, Quando você coloca a sua alma sobre o seu altar de bronze do julgamento, what takes place? o que vai acontecer? He's the same God, he'll take the sacrifice. Se ele é o mesmo Deus, ele aceitará o sacrifício. You've offered in sincerity upon his altar, Você o tem oferecido com sinceridade sobre o seu altar. he'll consume that sacrifice, Ele consumirá esse sacrifício the world will be gone out of you. e o mundo terá desaparecido de você. Just the smoke will fall away. A fumaça simplesmente dissipará. The sacrifice will be gone. Yes, O sacrifício será consumido. Sim, if you be God se tu és Deus and you're the God of the Bible e tu és o Deus da Bíblia, that our fathers tell that perform miracles, que nossos pais contam que realizou milagres, let me see you perform a miracle, deixe-me ver-te realizar um milagre, or let me see some sort of a miracle ou deixe-me ver algum tipo de milagre, that I know that God has met with me. para que eu saiba que Deus se encontrou comigo. Now, may I say this? Agora, permitam-me dizer isto. If God still remains God, Se Deus ainda continua sendo Deus,
If God is the same God He was Se Deus é o mesmo Deus que era in the days gone by, nos dias passados, you don't have to go up, shake hands with the preacher. você não precisa ir até lá e apertar a mão do pregador. You don't have to go up, put your name on a book. Você não precisa ir até lá e colocar o seu nome em um livro. Them things are all right, nothing against it. Essas coisas estão bem. Nada contra isso. Then you go back and become a church member Então você volta e se torna um membro da igreja, with your name on a book and they give you a letter com seu nome em um livro, e eles lhe dão uma carta. and you pack it as soon as something goes wrong there. E você aguarda. Assim que algo dá errado ali, You blow up like I don't know what. você explode como eu não sei o quê. And you take it over to the next church. E você leva a carta para a próxima igreja. And as soon as something goes wrong over there, E assim que algo dá errado lá, then you take it to the next church. então você leva a carta para a próxima igreja. You see, you haven't done right in the first place. Veja, você não fez o certo em primeiro lugar. If God remains God, Se Deus continua sendo Deus, lay your sinful soul on His altar, coloque tua alma pecaminosa em seu altar, and He'll touch it with His word e Ele a tocará com sua palavra and His power, e seu poder, and the world will be gone from you. e o mundo se afastará de você, And then you'll be a new creature. e então você será uma nova criatura. If He remains God, Se Ele permanece sendo Deus. He was God of the Old Testament. Ele era Deus do Antigo Testamento. He was God of the New Testament. Ele era Deus do Novo Testamento. He's the same God today, Ele é o mesmo Deus hoje em dia, yesterday, today, and forever. ontem, hoje e eternamente. And you know then, E você sabe então, down in your heart, no fundo do seu coração, that a supernatural work has been done que uma obra sobrenatural foi realizada by a supernatural being. por um ser sobrenatural. When you once drank Quando vocês antigamente bebiam, and smoked and lied, fumavam e mentiam, and you women loved the world so much you e vocês mulheres amavam tanto o mundo, kept wearing your makeup, vocês continuaram usando maquiagem, your long or short hair, and cabelos longos ou curtos, doing other things you did, and e fazendo outras coisas que vocês faziam. you find out that something happened, E vocês descobrem que algo tem acontecido, that all the devils in hell porque todos os demônios do inferno could make you do it again. não conseguiriam fazer vocês fazerem aquilo de novo. Something happened. Alguma coisa aconteceu, God of miracles performed. realizado por um Deus de milagres. What did He do? O que ele fez? Change your vile heart. Mudou o seu coração vil, Change your desires. Change your nature. mudou os seus desejos, mudou a sua natureza. A supernatural word by a supernatural God. Uma palavra sobrenatural, por um Deus sobrenatural, Made a creature of time transformou uma criatura do tempo to a creature of eternity. em uma criatura da eternidade. Amen. Amém. Took the world out of you Tirou o mundo de vocês and put Christ in you, e colocou Cristo em vocês, the hope of glory, a esperança da glória. and you're filled with His Spirit, E vocês estão cheios do seu Espírito ready to meet. e prontos para encontrar com Ele. God be God, where's His miracles? Deus sendo Deus, onde estão os seus milagres? If God's with us, where is His miracles? Se Deus está conosco, onde estão os seus milagres? Se Deus está conosco, então onde estão todos os milagres?